e a unidade 3 vai chegando ao seu curso final. Tratamos inicialmente das funções hidrocarbônicas e seguimos com as funções oxigenadas. As primeiras nos apresentaram os mais variados tipos de hidrocarbonetos e as últimas nos mostraram os álcoois, os fenóis, éteres, aldeídos, cetonas, ácidos carboxílicos e ésteres. E para finalizar nosso estudo das principais funções orgânicas, vamos tratar agora dos compostos nitrogenados, começando pelas aminas. Aminas podem ser definidas como compostos derivados do NH3 pela substituição de 1, 2 ou 3 átomos de hidrogênio por radicais alquila ou arila. Sua fórmula geral é dada por RNH2. As aminas podem ser classificadas de acordo com o número de átomos de hidrogênio substituídos na amônia. Com esse critério, podem ser primárias, quando apenas um dos átomos de hidrogênio da amônia é substituído. Nesse caso, são representadas por RNH2. Secundárias, quando 2 átomos de hidrogênio da amônia são substituídos por radicais. Sua representação fica, então, R2NH. E terciárias, quando os 3 átomos de hidrogênio da amônia são substituídos por radicais. E sua representação será R3N. Outro critério de classificação é o tipo de radical orgânico presente na amina. Assim, podemos ter aminas alifáticas, quando os radicais orgânicos possuem cadeia aberta. Aminas aromáticas, quando pelo menos um dos radicais da amina é aromático. E amina alicíclica, quando o radical orgânico possui cadeia fechada, mas não aromática. O último critério de classificação aqui considerado é o número de átomos de nitrogênio na molécula. Com esse critério, temos as monoaminas, as diaminas, triaminas, etc. Conforme tenhamos 1, 2 ou 3 átomos de nitrogênio na molécula. Vamos falar um pouco agora sobre as regras para a nomenclatura das aminas. De acordo com a IUPAC, a nomenclatura é feita com os nomes dos radicais ligados ao átomo de nitrogênio, seguidos da palavra amina. Para tratar da nomenclatura, consideremos alguns exemplos. Nesse primeiro exemplo, temos o radical metil ligado ao grupamento amina. Logo, o nome será metilamina, ou simplesmente metilamina. No segundo exemplo, temos uma amina secundária com 2 radicais iguais, ambos denominados metil. Logo, o nome da amina será dimetilamina. O prefixo numérico di se refere ao fato de serem 2 grupamentos metil. No terceiro exemplo, temos uma amina terciária com 3 radicais iguais ligados ao nitrogênio. Seguindo o mesmo padrão, essa amina será a trimetilamina. Mais uma vez, o prefixo tri se refere aos 3 grupos metil. No exemplo 4, temos uma amina terciária, todavia com radicais diferentes ligados ao nitrogênio. Para citar esses radicais, devemos seguir a ordem crescente de complexidade. Assim, o radical mais simples é o metil, seguido do etil e seguido do isopropil. O nome dessa amina, então, será metil, etil, isopropilamina. O quinto exemplo,
trata-se de uma amina aromática. Aqui temos o radical fenil ligado ao grupamento amina. Logo, essa amina será chamada fenilamina. O nome usual dessa amina é anilina, um nome muito utilizado para essa amina. No exemplo 6, temos a fenilamina com um grupamento metil. O nome oficial dessa amina será para-metilfenilamina. O P indica a posição para. A posição para é a posição 1,4 no anel aromático. Se fôssemos dar o nome comum para essa amina, ou o nome usual, seria para-metilanilina, porque fenilamina corresponde à anilina. No 7º exemplo, temos uma estrutura mais complexa. Nesses casos, ao invés de considerar um radical ligado ao grupo amina, consideramos o grupamento amina ligado a uma cadeia de um hidrocarboneto e invertemos a nomenclatura. Assim, o nome dessa estrutura será 2-amino-3-fenilpentano. O pentano é a cadeia do hidrocarboneto. Nessa cadeia, no carbono 2, encontramos o grupamento amino. E no carbono 3, o radical fenil. Cabe ressaltar que quando o grupo funcional da amina é considerado como radical, o seu nome deixa de ser amina e passa a ser grupamento amino. No último exemplo, o exemplo de número 8, temos novamente uma amina secundária. E o seu nome será sec-butil-fenilamina. Tratemos agora das principais propriedades físicas das aminas. As aminas que possuem até 3 átomos de carbono são gasosas. De 4 a 12 átomos de carbono são líquidas e acima de 12 carbonos são sólidas. Todas as aminas são incolores. As líquidas são tóxicas e apresentam cheiro de peixe ou de amoníaco. As sólidas são inodoras. As aminas inferiores, ou seja, de baixa massa molecular, aquelas que possuem pequenas cadeias carbônicas, são solúveis em água. As médias são pouco solúveis e as superiores são insolúveis em água. Isso ocorre porque, à medida que a cadeia aumenta, a polaridade diminui. Além disso, a polaridade também diminui à medida que passamos de uma amina primária para uma secundária ou terciária, pela mesma razão, uma vez que, à medida que inserimos cadeias carbônicas na amina, estamos diminuindo sua polaridade. As aminas primárias e secundárias apresentam interação intermolecular do tipo ligação de hidrogênio. Isso pode ser constatado ao verificarmos a estrutura de uma amina primária e também de uma amina secundária. Como podemos ver, na amina primária há 3 possibilidades de ligação de hidrogênio com uma outra molécula dessa mesma amina, enquanto na amina secundária há 2 possibilidades de ligações de hidrogênio com uma outra molécula dessa amina. Todavia, aminas terciárias fazem interações do tipo dipolo-dipolo, o que também pode ser constatado pela sua estrutura, uma vez que não há átomos disponíveis para fazer ligações de hidrogênio nessa molécula.
Devido ao seu caráter básico, as aminas são mais solúveis em água do que os álcoois. E, pelo mesmo motivo, são ainda mais solúveis em soluções aquosas ácidas e menos solúveis em soluções aquosas básicas. As aminas, devido ao par eletrônico disponível no nitrogênio, são bases de Lewis, assim como a amônia. O par eletrônico livre irá se ligar através de ligação dativa a um próton ou a um ácido de Lewis. No esquema apresentado, temos o par de elétrons disponível do nitrogênio do amoníaco se ligando dativamente a um próton, o que leva à formação do radical amônio e caracteriza o caráter básico da amônia. Nesse segundo esquema, um dos hidrogênios da amônia foi substituído por um radical metil, formando uma amina primária. Assim como a amônia, a amina primária tem um par de elétrons disponível para realizar uma ligação dativa com o próton e formar o radical metilamônio, caracterizando também o seu caráter básico. As aminas alifáticas primárias são, em geral, bases mais fortes do que a amônia. Isso é explicado pelo efeito indutivo do grupo alquila, que empurra elétrons para o grupo amino, aumentando a densidade eletrônica no nitrogênio e facilitando, assim, a captura do próton. As aminas alifáticas secundárias são bases ainda mais fortes, pois possuem dois efeitos indutivos. Nessa linha de raciocínio, as aminas terciárias alifáticas deveriam ser ainda mais fortes, porém isso não ocorre. A explicação é a seguinte: a existência de 3 grupos alquila, muito maiores que o hidrogênio, na proximidade do nitrogênio, deixa pouco espaço livre para a aproximação e fixação do próton, dificultando a reação. Esse fenômeno é conhecido em química orgânica pelo nome de impedimento espacial. As aminas aromáticas, as que possuem um anel benzênico, chamado de radical arila, são bases ainda mais fracas que as alifáticas terciárias. Isso ocorre porque o par eletrônico não ligante do nitrogênio participa da ressonância do anel aromático e, portanto, não se encontra disponível para receber o próton. Em resumo, em se tratando de aminas, embora todas sejam bases fracas, a força básica aumenta na seguinte ordem. Primeiramente, temos a amina aromática, que, embora tenha um par de elétrons não ligantes no nitrogênio, esse par participa da ressonância do anel aromático e, portanto, não se encontra disponível para ser doado. Em seguida, temos a amina terciária, que, embora possua um par de elétrons não ligantes no nitrogênio, não consegue, por falta de espaço, por impedimento espacial, não consegue doar esses elétrons para o próton. Logo em seguida, como referência, temos a amônia. Portanto, aminas aromáticas e aminas alifáticas terciárias são menos básicas que a amônia. Uma amina alifática primária é mais básica que a amônia, por causa do efeito indutivo do grupo alquila. A amina secundária, por sua vez, é a mais básica de todas nessa sequência, uma vez que possui efeito indutivo de 2 cadeias alquila. A anilina ou fenilamina é um composto orgânico incolor, oleoso, tóxico, com cheiro característico, pouco solúvel em água e solúvel em etanol e éter etílico. Foi descoberta em 1826 por Otto Anderdober, através da destilação seca do anil ou índico. Constitui matéria-prima importante na indústria de corantes, pois fornece uma grande variedade de derivados, produzindo compostos de cores intensas. A putrescina e a cadaverina são diaminas alifáticas saturadas
que se formam na decomposição das proteínas de organismos humanos putrefatos, ou seja, cadáveres. Assim, finalizamos essa videoaula. Na próxima, trataremos das amidas e encerraremos esta unidade. Até a próxima, então!